Olá, Najas, tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou trazer o assunto para vocês referente a os desenhos, animes e jogos de videogame. Eu queria falar para vocês que todo mundo, né, que provavelmente vai acompanhar meu canal, né, teve uma infância que deve ter assistido algum desenho, acompanhado alguma dessas fontes de entretenimento, né, que é voltado ao público infantil, né, prioritariamente, né, dizendo, né, que é o público-alvo, né. E o que eu tava notando é que os desenhos, eles não é apenas um entretenimento, né. Quando eu tava na faculdade mesmo, eu tinha aprofundado um pouco desse assunto quando teve o movimento, né, da pop art, né, que foi quando começou a ter mais, né, os desenhos animados serem transmitidos pela televisão, né, e a ter, né, essa projeção. E o que eu notei é que pelo subconsciente do que eles transmitem, né, eles estão meio que moldando a personalidade das crianças de uma forma que hoje eu enxergo de uma forma que é muito assustadora. Porque quando a gente apenas assiste o desenho, né, a gente só tá recebendo informação, a gente não tá tendo, né, uma devolutiva, reproduzindo, né, a gente não tá interagindo, né, com o desenho, né. Aí eu já vou explicar essa questão mais pra frente com o videogame. E o que tem me assustado bastante é que eu tava fazendo. Eu fiz uma pesquisa assim, não tão aprofundada em todos os desenhos que teve no decorrer dos anos, desde quando começou, né, ter essa proposta, né, na mídia, que é a televisão, né. No caso, a temática dos desenhos, elas têm sido meio que pré-moldada para formar a opinião das crianças e chega a ser um pouco assustador, gente. Porque, por exemplo, um exemplo que eu vou dar bem clássico, né? Na Disney, os desenhos mais antigos, eles, teve alguns, por exemplo, acho que foi do Pato Donald, que ele acho que foi até proibido em algum momento. Eu não me recordo agora. Que tipo, ele literalmente ele falava sobre o nazismo. E eu acho que é um assunto que não tenha que ser falado, mas que a forma que ele foi reproduzida eu acho que é um pouco pesado para crianças, né? Como eu acabei de falar, não que não deva ser falado, né? Mas eu acho que ainda não seria a maneira mais adequada, né? Eu acho que existe um certo período que a criança deva estar recebendo esse tipo de informação, né? Por exemplo, segundo o estudo do Piaget, né? Até os 6 anos, a criança está formando sua personalidade, né? Então, por exemplo, o que a gente nota muito é que existe muito desenho, por exemplo, de super-heróis que eles sempre colocam um clímax de conflito entre o bem e o mal, o certo e o errado. Eles pré-moldam o que formando uma opinião, né? Por exemplo, mas o que é preocupante nessa questão desse exemplo que eu citei agora é que você já está incentivando a criança a ter conflitos. Você vai estar já mostrando para ela que ela tem que lutar, mas não de uma forma, como eu posso dizer, hum, qual exemplo eu posso usar para vocês? Uma forma mais, me fugiu a palavra da cabeça agora. Então, mas é uma questão que
Eu não vou aprofundar muito porque possa gerar bastante polêmica. E não é o momento ainda do canal ficar gerando polêmicas, né? Mas a questão é que eles meio que moldam a criança a briga, violência indiretamente, mesmo sendo reproduzido de uma forma mais lúdica, aceitável. Mas ele já está introduzindo a criança a ter uma vivência com guerra. É uma coisa assim que eu acho que não. Hoje, né, agora adulto, né, eu vejo de uma forma que é bem preocupante, né? Mas aí cabe, né, os pais, né, da criança ver, né, o que eles acham certo ou errado, né? Mas eu tô dando esse parâmetro, na minha opinião, né, claro, que eu acho que deveria ser revista, né? É, muito, como foi acontecendo, né, a evolução dos desenhos, né? Agora eu vou falar um pouco referente ao videogame, que ele é algo que eleva essa questão, tipo, a um grau acima da situação, porque com o videogame você já não está só recebendo informação, você está transmitindo, né? Você está tendo um retorno. E o que a gente vê é que muitos dos jogos eles têm um cunho de violência, né? Ou é guerra, ou é luta, bota o jogador em uma ação que, muito, como eu falei, né, para cabe aos pais, né, a controlar isso, né? Mas o que eu acompanho hoje em dia, por exemplo, eu tenho um sobrinho, né, de 6 anos, né? E ele joga uns jogos assim que às vezes eu fico até meio que chocado, né? Porque eu na idade dele não teria, né, essa coragem de jogar, né? Sempre fui muito medroso, gente. Mas aí eu tava aqui pensando, né? A indústria, ela fica pré-moldando as crianças, né? Os adolescentes, tipo, desde cedo, né? Pra ter a vivência com os conflitos, né? Mas não de uma forma que seja para resolver de uma forma pacífica, né? Sempre algum, não digo as duas pessoas cedendo, né? Que seria sem um conflito, né? Mas sempre alguém se machucando, né? E eu tenho uma ideologia na minha vida que eu acho que você não deve pagar o mal com o mal. Você tem que sempre buscar a melhor solução onde ambas as partes fiquem bem, né? Mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, gente. Eu mesmo, por exemplo, tenho muitos conflitos, né? Que poderiam render várias temporadas de uma série ou uma novela. Porque são dramas, 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 dramas. Mas é esse o recado, né, que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. É que vocês fiquem mais atentos, né, a essa questão, né, de desenhos, jogos, séries e filmes, eu acho que nem tanto, porque já, por exemplo, filmes não vai chamar muita atenção de crianças para esses temas, né? Mas como esse exemplo que eu falei dos desenhos e do videogame, né? Como é um entretenimento gráfico, né? Então tende a chamar, né, bastante o público jovem, né? E eu tenho isso para dizer para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, de compartilhar se vocês acharem pertinente, né? Esse assunto, né? Porque sempre é bom, né? A gente transmitir informação para todo mundo, mesmo que você possa discordar de mim, né? Mas é bom pelo menos você ter é, esse estralo, né, na mente, né, para ficar mais atento ao que você está assistindo, né, o que você está consumindo, né. Isso não é um vídeo de teoria da conspiração, gente, mas é que eu mesmo estava tendo essa análise, né. Eu confesso que eu já vi alguns vídeos de teoria da conspiração, mas não exatamente com esse tema. Eu vi com outros temas, mas daí a gente fica meio que, né,
a gente meio que abre o olho pra tudo que fica em nossa volta, né? Então, aí eu falei, esse é um assunto pertinente, né? E eu posso ser que tem outros vídeos no YouTube do pessoal comentando sobre isso, né? Mas eu não cheguei a pesquisar, né? Sinceramente, esse tema em específico, né? Eu espero que eu tenha ajudado alguém, né? Ou só tenha entretido de alguma forma. Então, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!